país tem mais de 133 mil focos de incêndio, quase 5 mil deles em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a cidade que tem mais focos de incêndio no Brasil, de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O estado do Mato Grosso do Sul, inclusive, declarou emergência por causa das queimadas no Pantanal. Hoje, o ministro do Desenvolvimento Regional esteve com o governador do estado e o 360 recebe agora o governador Reinaldo Azambuja. Governador, muitíssimo boa tarde. Espero que o senhor esteja nos ouvindo bem. A crise escalou bastante, atraiu a atenção finalmente, do país inteiro e do governo federal. Renata Agostini, nossa analista, disse há pouco que carimbados mesmo, com destino certo, são 3,8 milhões de reais em recursos, para o Estado, para ajudar o Estado a combater os incêndios. É o suficiente? O que mais o governo federal sinalizou para o senhor para esse sentido, nesse sentido de tentar conter o desmate, a queimada, a devastação do Pantanal? Muito boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carol, a todos vocês da CNN. Primeiro, nós estamos vivenciando, Daniela e Carol, a maior estiagem dos últimos 50 anos no Pantanal. Então, há 50 anos que nós não tínhamos uma estiagem como essa. E já fazem 90 dias que nós estamos numa parceria. O Ministério da Defesa já mandou aeronaves, o IBAMA mandou brigadistas. Nós temos uma força-tarefa conjunta atuando ali no Pantanal, tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Mato Grosso. Qual o grande problema que nós vivenciamos? Se você olhar pelas fotos de satélite, esse 1 milhão de hectares no Mato Grosso do Sul que foram consumidas pelo fogo é justamente a margem do Rio Paraguai. Então, durante os anos de cheia, criou-se aquela matéria orgânica e criou-se aquele perfil de água que foram as enchentes. Quando veio a seca, a água desceu, o nível do rio abaixou muito, e criou ali os problemas com os ribeirinhos, a pesca, muitas vezes eles colocam fogo na beira do rio e nós estamos numa força-tarefa conjunta. O plano de trabalho que você citou, assinado hoje aqui com o ministro Rogério, é importante. Nós tivemos ontem a homologação da situação de emergência, isso agiliza algumas ações. A Defesa Civil Nacional construiu alguns planos de trabalho com a Defesa Civil Estadual. Para quê? Contratação de horas de voo, contratação de carros-pipas, de máquinas e equipamentos, e nós estamos fazendo isso sobre uma coordenação do Bombeiros do Mato Grosso do Sul e com a Defesa Civil Nacional. Então, existe sim uma organização, existe um trabalho conjunto e, lógico, tudo que vem é bem-vindo e o ministro Rogério e a ministra Tereza estiveram conosco, assinamos esse plano hoje à tarde, liberando alguns recursos, mas o mais importante é uma consciência de cuidar nesse momento de estiagem para que a gente não tenha uma ampliação dos focos pela região ali do Pantanal sul-mato-grossense. Governador, meu boa tarde ao senhor, Carol Nogueira também nessa conversa. Então, para a gente detalhar, esse recurso que vem do governo federal, falamos então em 3 milhões e 800 mil reais, será empregado como no estado do Mato Grosso do Sul? Olha, Carol, será empregado em contratações de hora-voo dos aviões que vão jogar água e helicópteros para carregar tropas, em combustível para esses equipamentos, em contratação de algumas máquinas e equipamentos. E só para dizer, Carol, esse é o primeiro plano de trabalho. Nós temos mais 5 planos de trabalho que estão sendo construídos com a Defesa Civil e que tem também o compromisso de recursos. Nós estamos somando esforços com recursos estaduais e recursos federais. Você sabe que é uma das mais longas estiagens, faz 50 anos que o Pantanal não seca tanto quanto está esse ano, então redobra as atenções. Há 90 dias, para você saber, nós estamos numa ação conjunta, inclusive com o avião Hércules aqui do Ministério da Defesa, apagando focos, com brigadistas, com helicóptero da Marinha. Criamos uma estrutura, e é bom você saber, Carol e Daniele, no nosso CRAS, que é o Centro de Recuperação de Animais Silvestres, nós temos uma estrutura do Estado, que é um hospital para recuperar esses animais que sofrem ali com as queimadas. Criamos o CRAS móvel, que é 2 vans que estão buscando os animais que sofrem algum
algum problema com a estiagem, problema do fogo, e dentro da estrutura do CRAS, nós temos veterinários, nós temos biólogos fazendo esse trabalho. Então, é uma ação conjunta, coordenada. O problema da estiagem se avolumou muito, porque é muito seco, nunca teve. Se você olhar hoje uma foto que eu vi do Rio Paraguai, em Cáceres, lá no Mato Grosso, está um filete de água só. Então, isso há muitos anos não tem. Isso acarretou que a gente tem os problemas, mas a ação coordenada e conjunta, ela é fundamental para a gente enfrentar os problemas aí do incêndio, que ocorre no Pantanal, sim, mas que também ocorre em algumas outras regiões aqui do Mato Grosso do Sul. Governador, eu entendo que o senhor está aí tentando apresentar, e é o que o senhor tem que fazer mesmo, um plano, né, de recuperação em diversas frentes, mas é impossível não falar do que nós já perdemos. Ontem eu estava comentando aqui com a Carol Nogueira sobre os relatos de colegas que estão acompanhando em loco essa tragédia e relatam que o Pantanal se tornou um cemitério de animais a céu aberto. O que é que a gente pode fazer para minimizar o que já se perdeu, né? Quanto tempo o senhor trabalha em projeção de recuperação, porque é um dos biomas mais ricos do país, respeitado no mundo inteiro e que está virando cinza. Olha, Daniela, realmente entristece a todos nós. É algo que nós nunca gostaríamos de ver, as imagens que nós temos visto de animais, de pessoas, do próprio pantaneiro, o homem e a mulher pantaneira que moram há mais de 100 anos ali naquele bioma, que é um patrimônio da humanidade. Você sabe que o Pantanal foi determinado pela Unesco patrimônio da humanidade. Então, o que nós podemos fazer? É ação conjunta, mais brigadistas, mais equipamentos e aeronaves para combater o fogo e torcer para que a primavera está chegando agora no dia 21. A chuva vindo ameniza bem o problema ali do Pantanal, porque o que é conhecido como bombeiro do Pantanal, Daniela e Carol, é o próprio boi. O boi é conhecido como o bombeiro do Pantanal, porque ele come a pastagem, diminui o tamanho daquela massa de matéria orgânica e evita a proliferação do fogo. Com os anos de cheia, essa matéria orgânica cresceu muito. Foram vários e vários anos de muita cheia no Pantanal. Então, esse volume de matéria orgânica criou os problemas que nós estamos vivenciando hoje, infelizmente. Agora, o CRAS, que é o Centro de Recuperação de Animais Silvestres, está à disposição tanto dos animais lá do Mato Grosso, onde nós temos problemas também vivenciados, para fazer a recuperação e convocar todos aqueles que puderem ajudar, que são os voluntários, são bem-vindos. As organizações não governamentais que tratam dessa questão dos animais podem se juntar conosco, com a nossa equipe, para a gente procurar o máximo de uma força-tarefa para ajudar na recuperação desses animais e torcer para que venha o fim da estiagem, a chuva voltando, a gente amenizar um pouco esses problemas do Pantanal. Governador Renato Agostinho, nossa analista em Brasília, também tem pergunta. Antes, já deixo aqui também uma outra questão para o senhor. Você destaca aqui que a maior estiagem dos últimos 50 anos. Ontem acompanhamos o estado do Mato Grosso do Sul decretando situação de emergência, o que foi reconhecido pelo governo federal. Falamos em focos de incêndio na região do Pantanal já há algum tempo. Por que só agora o decreto de situação de emergência? Nós decidimos conjuntamente, até para você ter uma ideia, nós tínhamos há 60 dias atrás, nós praticamente conseguimos debelar todos os focos de incêndio, então não necessitava a decretação de emergência naquele momento. Com o advento de nós termos agora, nesses últimos 30 dias, uma estiagem muito prolongada, muitos ventos e muitos focos localizados, e alguns deles que estão sob investigação por serem focos criminosos, de pessoas que não têm o mínimo cunho de responsabilidade, de não entender o quão isso é prejudicial ao meio ambiente, nós entendemos que esse era o momento, junto com o governo, porque não adianta também você decretar e o governo federal não homologar. Então, é uma ação coordenada, conjunta da Defesa Civil. Se você olhar, Daniela e Carol, nós tivemos praticamente todos os focos debelados há 20 dias atrás e agora começou de novo, principalmente nas margens do Rio Paraguai, em algumas regiões, novos focos, alguns deles criminosos que estão sendo investigados por uma força-tarefa da Polícia Federal e das nossas polícias. Então, é o momento adequado, isso ajuda com que a gente possa tomar algumas medidas, não foi tardio, como alguns estão pensando, mas no momento oportuno,
para que a gente faça as ações coordenadas com a Defesa Civil Nacional, com o IBAMA, com o Ministério da Defesa, com o ICMBio, que são todos órgãos que estão interligados com a Defesa Civil Estadual e com o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, atuando conjuntamente. O problema é que é uma estiagem muito grande, como você mesmo repetiu, a maior dos últimos 50 anos, e nós temos ali um volume de matéria orgânica seca muito grande. E esses incêndios criminosos estão espalhando por algumas regiões. Por isso, a importância dessa força-tarefa de viaturas, de equipamentos, de aeronaves, para a gente conjuntamente coordenar essas ações no bioma Pantanal e em outras regiões. Não é só no Pantanal que nós estamos vivenciando esses problemas com a estiagem. Existem também outras regiões, esse efeito Laninha aí trouxe uma seca mais prolongada e a gente espera que isso possa se resolver com a vinda das chuvas nos próximos dias. Renata Agostini. Como vai, governador? Boa tarde. O senhor, no final da sua fala, agora trouxe no ponto que eu queria abordar. O senhor comentou sobre esse longo período de estiagem, mas há a ação, né, de incêndios ali criminosos. Essa semana mesmo a gente viu uma operação da Polícia Federal ali mirando alguns fazendeiros na região do Pantanal e tudo indica, né, segundo os investigadores, que era um fogo para aumentar a área de pastagem e aí se perdeu o controle e deu início a um incêndio de grande proporção. Faltou fiscalização no Pantanal nesse momento para evitar que chegássemos a esse ponto. A gente está, nos últimos meses, debatendo muito o sucateamento, né, das estruturas de fiscalização. Está faltando fiscalização no Pantanal? Olha, o bioma Pantanal tem uma especificidade diferente. Você não consegue andar no Pantanal se não for pelos rios. Então, o rio é a rota de navegação. Com a baixa do rio e principalmente o lençol freático muito baixo, você dificultou muito. Mas não, hoje nós temos o acompanhamento, e você viu que as ações coordenadas da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Inteligência do Estado localizou vários focos criminosos de incêndio. E aí você tem uma fiscalização intensa. Nós já temos multas ali milionárias em algumas propriedades do Pantanal que foram multadas por incêndios criminosos que ocorreram já há meses anteriores. E o bioma Pantanal, no Mato Grosso do Sul, ele é regido por um decreto que nós edificamos aqui e publicamos em 2015, que 68% da cobertura vegetal do Pantanal, ela fica intacta, não é passível de nenhum tipo de supressão. E a fiscalização atua nessas áreas. Então, existe, sim, uma fiscalização. O problema é que são 8 milhões de hectares só no Mato Grosso do Sul, que tem 80% do Pantanal. 20% fica no vizinho Mato Grosso. Então, nós temos ali uma ampla e vasta extensão territorial, e é um bioma que convive com a cheia e com a baixa dos rios, mas nunca numa profundidade como este ano. Esse ano está muito seco, baixou muito as águas, então dificulta a navegação, dificulta a própria fiscalização, porque a Polícia Ambiental ela anda mais com barcos do que com aviões. Então isso dificulta muito o ir e vir dos policiais, mas através do satélite, do sistema que o nosso sistema de Imaçu, que é o Instituto do Meio Ambiente, a gente identifica ali. E através de identificando, a gente parte para a inteligência e para punir aqueles que estão cometendo os incêndios criminosos no Pantanal. Agora, governador, o senhor acha que essa imagem que o governo brasileiro, não vou entrar na polêmica se o Estado contribui ou não para isso, o senhor pode abordar se achar que deve, mas essa imagem de que o governo brasileiro é leniente com quem devasta, é leniente com quem queima, é leniente com quem desmata, que está aqui no Brasil e no mundo, contribuiu e estimula esse tipo de incendiário criminoso, porque as notícias dão conta de que mesmo diante desse cenário catastrófico, ainda tem gente fazendo foco de incêndio no Pantanal. Eu acho que nós todos temos obrigação, e aí é o governo federal com as instituições e com os meios que ele tem, os governos estaduais também, para coibir aquilo que é criminoso. Nós temos uma legislação ambiental no Brasil que é uma das melhores do mundo. Se você olhar a Amazônia, tem que preservar os 80%, a área de cerrado, preservar 20%, o próprio produtor tem que ter sua área de reserva legal, de APP. Então, a legislação brasileira ela é moderna, ela é protetiva, muito mais até
do que os outros países que muitas vezes recriminam o Brasil, a Europa, o próprio América, Estados Unidos. Agora, nós não é por isso que nós temos que flexibilizar, pelo contrário, vamos atuar conjuntamente. Eu não posso reclamar, porque eu tenho tido muito apoio do governo federal aqui, do ministro Ricardo, do ICMBio, do IBAMA, do governo como um todo. O ministro da Defesa, o general Azevedo, mandou as tropas, a Marinha está atuando, então é uma força conjunta. Agora, quando você tem uma seca muito grande como essa, fica muito difícil num bioma que tem a sua especificidade. Ali você não tem estradas. As estradas no Pantanal são os rios. E você não consegue andar se não for pelos rios que hoje baixou o lençol freático. Então, é uma questão momentânea por conta dessa estiagem muito grande, mas isso impõe a todos nós medidas conjuntas. Agora, eu sou defensor de que nós temos que mudar essa imagem. Até vocês que fazem a boa divulgação do que o Brasil tem, nós temos a melhor legislação ambiental do mundo, muito mais do que os outros países que nos cobram. Agora, nós temos que pôr em prática e mostrar que nós estamos cuidando do meio ambiente, preservando esses biomas que são importantíssimos. Agora, quando você tem uma estiagem monstruosa, de 50 anos nunca teve, dificulta. Agora, as parcerias estão ocorrendo e a gente está atuando conjuntamente para ir debelando os focos de incêndio no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, que é o estado vizinho. Governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, conversando conosco aqui no CNN 360. Governador, muito obrigada pela sua participação. Desejamos sucesso no trabalho no Mato Grosso do Sul, para que a situação aí se acalme, para que tenhamos boas notícias com relação ao controle desses focos de incêndio, do ponto de vista ambiental, econômico, da população como um todo. Com certeza, vamos fazer uma força-tarefa conjunta de todos, né, para ir debelando os focos e, se Deus quiser, contar aí que a chuva vem agora no início da primavera e a gente possa estancar esse desastre aí. Conto com o apoio de todos que quiserem ajudar o Pantanal. Um grande abraço.